Bem-vindo ao canal Atitudinal. Hoje eu trago para você o resumo do livro As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman e Jennifer Thomas. Aprenda com esse resumo os códigos do perdão. Gary Chapman é doutor em antropologia e autor de mais de 30 livros, incluindo o best-seller As 5 Linguagens do Amor. Jennifer M. Thomas é doutora em psicologia clínica, autora, palestrante motivacional e consultora de empresas. Mesmo nos melhores relacionamentos, todos nós cometemos erros. Fazemos e falamos coisas das quais depois nos arrependemos, magoando a quem mais amamos. E, no entanto, um simples "me desculpe" nem sempre resolve. O livro, As 5 Linguagens do Perdão, revela novas maneiras de abordar e reconstruir relacionamentos despedaçados. Você descobrirá como pedidos de desculpas eficazes podem tornar seus relacionamentos mais fortes. Você aprenderá com esse resumo que, ir além de um rápido "sinto muito", ou seja, de fato aprender a pedir perdão, pode ajudar a reacender o amor que foi esmaecido pela dor. Quando todos nós aprendermos a pedir perdão, e quando entendermos a linguagem do perdão um do outro, poderemos trocar as velhas desculpas, por honestidade, confiança e alegria. Então vamos para o resumo? Por que pedir perdão? Num mundo ideal não haveria necessidade de ninguém se desculpar por nada. Acontece que o mundo está longe do ideal, e por isso não há como viver sem o processo do perdão. Na psicologia, isso costuma ser chamado de consciência. Na teologia, pode ser uma referência ao senso de dever moral, ou à marca divina, impressa em todos os seres humanos. E certo que os padrões que norteiam a consciência na hora de condenar ou afirmar alguma coisa, são influenciados pela cultura. Quando uma pessoa acha que outra ultrapassou esse limite, fica com raiva. Ela se sente ofendida e magoada, com aquela que traiu sua confiança. A atitude que gerou o conflito se torna uma barreira entre as duas pessoas, e o relacionamento sofre uma ruptura. Mesmo que se esforcem para agir, como se nada errado estivesse acontecendo, elas ficam impedidas de conviver bem. Algo no interior da pessoa ofendida exige justiça. Essa realidade da natureza humana é a base de todos os sistemas judiciais. A seguir irei resumir as 5 linguagens do perdão, que são elas: manifestação de arrependimento, aceitação da responsabilidade, compensação do prejuízo, arrependimento genuíno, pedido de perdão. A primeira linguagem do perdão se trata da manifestação de arrependimento. A mensagem que este livro procura passar é justamente esta: as pessoas costumam usar diferentes linguagens no processo do perdão. O que a maioria de nós espera de um pedido de desculpas é sinceridade. Queremos que seja um apelo autêntico, mas como podemos ter certeza disso? É aí que reside o problema. A prova de sinceridade difere de uma pessoa para outra. O que determinado indivíduo considera ato de sinceridade, não vale necessariamente para o outro. A segunda linguagem do perdão trata da aceitação da responsabilidade. Na condição de chefe, Larry costumava ser calmo, mas naquele dia em especial teve de sair do sério. Falou duramente com um de seus funcionários. O motivo era justo e a repreensão necessária, mas como estava com muita raiva, suas palavras foram ásperas demais. Mais tarde, ele se sentiu mal pelo que fizera, mas pensou: tudo o que eu disse era verdade, e o sujeito precisa mesmo se enquadrar. Ele tem de saber que quem manda aqui sou eu. Jane tinha dificuldade para se lembrar de compromissos, principalmente dos que caíam no fim de semana. Ela sempre esquecia de olhar a agenda. Assim, lá estava outra vez chegando atrasada, a uma reunião de planejamento da comunidade do bairro onde morava. Jane pensou numa lista de desculpas que poderia dar por ter confundido o horário do encontro. Encabeçando o hall estava o retorno de uma viagem recente que fizera pelo país. Ela não sabia nem que dia era aquele, e menos ainda que horas o relógio marcava. Enquanto isso, os outros participantes da reunião ficaram esperando um pedido de desculpas por parte de Jane pelo fato de ter se atrasado tanto. O jovem Shawn sentia muitas dores depois de passar por um procedimento médico. A mãe do rapaz andava de um lado para o outro, fazendo o possível para que ele se sentisse mais confortável e insistindo que o filho tomasse os analgésicos. Infelizmente, Shawn foi grosseiro com a mãe. Ele tinha noção da indelicadeza de sua atitude, mas tentou se justificar: remédios podem provocar efeitos desagradáveis. Minha mãe deveria saber disso. Temos 3 situações diferentes. Palavras rudes, incapacidade de cumprir compromissos e grosseria. Larry, Jane e Shawn não deixaram de se sentir culpados pelo que fizeram. A terceira linguagem do perdão trata da compensação do prejuízo.
A ideia de fazer o que é justo para compensar um erro está inserida na estrutura psicológica de todos os seres humanos. Tanto o sistema judiciário quanto os relacionamentos pessoais são fortemente influenciados por esse conceito fundamental. Em vez de apenas passar um tempo na prisão, o criminoso precisa se esforçar para compensar o erro que cometeu. Esse conceito de indenização reparatória se baseia no senso comum de que, se um erro é cometido, alguém precisa pagar por ele. Costuma-se ouvir, a respeito das pessoas que estão na cadeia, que elas pagam sua dívida com a sociedade naquele lugar. A ideia de indenização reparatória vai além e declara: você tem uma dívida com a pessoa que ofendeu, e precisa compensá-la. A quarta linguagem do perdão trata do arrependimento genuíno. Sempre discutimos pelos mesmos motivos, queixou-se certa mulher, casada havia quase 30 anos. Acho que isso acontece com a maioria dos casais. O que mais me chateia não é o erro em si, mas a repetição desse erro. Ele sempre pede desculpas, promete que não vai fazer mais. Mas aí, ele comete o mesmo erro, seja deixar a luz do banheiro ligada à toa, seja me aborrecer com seu mau humor. Não quero saber mais de pedidos de desculpas. Só quero que ele pare de fazer as coisas que me aborrecem, de uma vez por todas. Essa mulher quer que seu marido se arrependa. A palavra arrependimento significa voltar atrás, ou mudar de atitude. Pode ser exemplificada pela pessoa que está caminhando na direção oeste e, de repente, por uma razão qualquer, dá uma volta de 180 graus, e começa a andar no sentido oposto. A quinta linguagem do perdão trata do pedido de perdão. Há alguns anos, minha mãe trabalhava num escritório muito agradável de Chicago. Ela se dava bem com todas as colegas de serviço. No entanto, numa determinada tarde, uma delas disse que estava muito chateada, porque minha mãe nunca pedia perdão. Minha mãe hesitou, mas depois lembrou-se de um incidente no qual havia cometido um erro, que prejudicou aquela pessoa que a criticara. Achava que tinha pedido perdão naquele momento. Ela me contou que havia assumido a responsabilidade e me desculpado pelo inconveniente. Com o maior cuidado, perguntei o que aquela pessoa queria ouvir de mim. Bem, você nunca me pediu para perdoá-la, disse a colega de trabalho. Pode ter certeza de que eu gostaria de receber seu perdão, pois valorizo nosso relacionamento. Por isso, pergunto agora, você pode me perdoar, por favor? Claro que sim. Então as duas começaram a rir, e tudo voltou ao normal entre elas. Me diz uma coisa, você sabe a sua linguagem de perdão? Portanto, descubra a sua principal linguagem do perdão. Anteriormente, apresentei a você as 5 linguagens do perdão e as 5 maneiras de pedir desculpas. Uma delas nos convence mais da sinceridade desse pedido de perdão do que as outras 4. Podemos até gostar de ouvir todas as 5, mas se a pessoa que cometeu o erro não usar nossa principal linguagem do perdão, não conseguirá nos convencer de sua honestidade. Teremos muito mais facilidade de conceder perdão, se aquele que nos prejudicou ou ofendeu, apresentar suas desculpas, usando a linguagem do perdão, que mais nos sensibiliza. Por essa razão, é muito importante descobrir sua principal linguagem do perdão, assim como a das pessoas mais relevantes em sua vida. Isso potencializará sua habilidade de fazer e receber pedidos de perdão eficazes. Pedir perdão é questão de escolha. Segundo os autores, que sempre recebem muitos questionamentos quando o assunto era pedir perdão, mas uma das primeiras perguntas que sempre fazem é: e se eu não quiser pedir desculpas? Quanto tempo de sua vida adulta você deseja perder nesse tipo de guerra fria, no qual as duas pessoas envolvidas num relacionamento esperam que a outra parte sempre tome a iniciativa de pedir perdão? Conheci casais que passaram 30 anos morando na mesma casa, mas viviam como estranhos, porque tanto o marido quanto a mulher esperavam que o cônjuge desse o primeiro passo, para pedir desculpas e fazer as pazes. Um homem me contou que ele e a esposa passaram mais de 20 anos da vida em comum sem se desculpar um com o outro, por causa de uma discussão. Ele disse, nem lembrava mais qual era o motivo da briga. Só sei que ela insistia que eu pedisse perdão, mas eu não achava que deveria fazer aquilo. Infelizmente, esses exemplos não são tão raros. Portanto, aprenda a perdoar. Como já vimos, perdoar alguém pelo erro que cometeu pode ser uma tarefa difícil, especialmente se a ofensa for considerada muito grave. Vamos deixar bem claro. A necessidade de receber perdão sempre começa com algum tipo de ofensa. Se nenhuma ofensa foi cometida, não há nenhuma necessidade de perdão. Toda vez que alguém apresenta um pedido de desculpas sincero, o faz com 2 objetivos: receber o perdão e restaurar o relacionamento com a pessoa ofendida ou prejudicada. Quando o perdão e a reconciliação acontecem, o relacionamento pode continuar a se desenvolver normalmente.
Quando a pessoa que comete o erro usa a principal linguagem do perdão daquela que sofreu o dano, tem chances bem maiores de ser perdoada. Gostou do conteúdo e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo, tem um link para ter acesso ao meu mais novo livro, que se chama Atitude, o fim é melhor que o começo. Neste livro você encontrará ferramentas que criei e desenvolvi ao longo de mais de 20 anos, treinando pessoas e transbordando em suas vidas. Caso você queira adquirir também o livro As 5 Linguagens do Perdão, de Gary Chapman e Jennifer M. Thomas, na descrição do vídeo você encontrará um link de afiliado, e com isso você contribuirá com o crescimento do canal Atitudinal. Espero que tenha gostado desse breve resumo, e se você quer continuar recebendo mais vídeos, como esse, inscreva-se no canal, e ative o sininho de notificações, na opção todas, e entre também, para um dos meus grupos de networking, para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Atitude, bons estudos, muito obrigado. E até o próximo vídeo.